A Antártica, um dos lugares mais misteriosos e inexplorados da Terra, justamente quando pensávamos que já conhecíamos todos os seus segredos congelados, erramos com mais descobertas, desde um vegetal que crescia sem luz solar até o vulcão mais meridional do mundo. Bem-vindo a um novo vídeo. Aqui estão 20 novas descobertas chocantes na Antártida, número 15. Legumes que cresceram sem luz solar. A Antártica foi considerada uma terra dedicada à pesquisa e à ciência. Acontece que este continente é o laboratório natural perfeito onde os investigadores podem criar condições que não são possíveis em nenhum outro lugar da Terra. Uma das experiências realizadas no Polo Sul está localizada na Estação Espacial Internacional Eden. Este ambicioso projeto envolve a criação de uma estufa, não qualquer estufa, mas uma que possa servir como nosso protótipo para a agricultura espacial a cerca de 1.300 pés da nova estação alemã, MER 3. Na plataforma extra que contém a estufa Eden Estação Espacial Internacional, tenho cultivado uma variedade de culturas, como tomate, pepino e pimentão, completamente isoladas do mundo exterior. O segredo é uma técnica chamada aeroponia. Ao contrário das plantas agrícolas típicas, nesta estufa são cultivadas sem solo, as raízes são suspensas no ar e pulverizadas com uma solução rica em nutrientes. Este método não apenas conserva a água, mas também maximiza a exposição da planta, os nutrientes e ao oxigênio, levando a rendimentos impressionantes, mesmo no rigoroso inverno antártico. Os cientistas esperavam que isto fosse fundamental para futuras missões espaciais de longa duração no vácuo do espaço ou na superfície árida de Marte. Os astronautas não terão o luxo de missões de reabastecimento da Terra. Eles precisarão cultivar seus alimentos localmente usando recursos mínimos. A Estação Espacial Internacional Eden está a abrir caminho ao demonstrar que é possível cultivar culturas todos os anos num ambiente autônomo e controlado, mesmo quando as condições externas são tão implacáveis como as de outro planeta. Se esta missão for bem-sucedida, poderemos cultivar salada espacial. Número 14, a misteriosa Cúpula no Sul. Em 2017, uma característica estranha na Antártida foi detectada no Google Earth. Uma cúpula de 400 toneladas de largura no coração do deserto congelado. Esta estrutura parece ser uma cúpula redonda aninhada entre a neve e o gelo. Não há necessidade de ver isso hoje. Isso alimentou uma onda de especulações e teorias da conspiração. A imagem do domo espalhou-se imediatamente nas redes sociais e em diversas plataformas online. Alguns acreditam que esta cúpula é um remanescente de uma civilização antiga, enquanto outros acreditam que é uma evidência de visitas extraterrestres. Durante anos, a noção de que uma civilização oculta poderia estar à espreita sob o gelo da Antártida cativou muitos. Esta ideia tem as suas raízes na crença de que a Antártica, agora uma terra congelada e desolada, já foi um continente exuberante e habitável, possivelmente lar de uma civilização avançada. Portanto, com descobertas como esta, não é impossível que as pessoas especulem. Porém, os especialistas acreditam que esta suposta cúpula nada mais é do que uma formação natural conhecida como kuga, um tipo de formação de neve moldada pelo vento. Outros investigadores, no entanto, não têm tanta certeza, uma vez que a forma desta suposta cúpula parece demasiado deliberada. Esta não é a primeira vez que são obtidas imagens de satélite que levam à descoberta de estranhas formações na Antártica. Ao longo dos anos, inúmeras formas e objetos incomuns foram encontrados na região, mas a maioria dessas formações permanece um mistério até hoje. Número 13. Fósseis de 260 milhões de anos atrás. Pesquisadores da velha floresta na Antártica descobriram que há milhões de anos a Antártica não era a paisagem gelada que vemos hoje. Os geólogos descobriram fragmentos fósseis de uma floresta que prosperou na Antártida há cerca de 260 milhões de anos, muito antes de os dinossauros vagarem pela Terra. Esta antiga floresta floresceu durante o final do período Permiano,
Quando a Antártica ainda fazia parte do supercontinente Gondwana, os fósseis não pertenciam a seres comuns, mas eram restos de árvores que outrora cresceram no que hoje são as montanhas transantárticas da Antártica. Entre elas estava o Glossopteris, uma árvore com grandes folhas em forma de língua que caíam todo inverno. Estas árvores eram incrivelmente resistentes, adaptando-se aos extremos polares da luz do dia contínua no verão e da escuridão perpétua no inverno. Ao contrário das árvores modernas, que levam meses para se prepararem para as mudanças sazonais, estas árvores antigas podiam passar do crescimento ativo para a dormência quase instantaneamente, um mecanismo de sobrevivência que permanece um mistério para os cientistas. Estas árvores floresceram pouco antes do evento de extinção permanente do Triássico, também conhecido como a Grande Extinção, que ocorreu há cerca de 251 milhões de anos. Este evento foi a extinção em massa mais grave da história da Terra, eliminando aproximadamente 90% das espécies marinhas e 70% da vida terrestre. Os restos destas árvores permitem que os cientistas aprendam mais sobre como a vida no nosso planeta responde às suas mudanças contínuas. Quem sabe? Talvez com o tempo a paisagem congelada da Antártica pudesse retornar à floresta exuberante que era novamente. Número 12. O bar mais meridional do mundo. Aposto que o bar Faraday é a última coisa que se esperaria encontrar num continente com uma população de apenas 5.000 habitantes, a maioria dos quais são investigadores e cientistas. Mas, situado na extensão congelada da Ilha Galinda, na Antártica, está localizado o ponto mais meridional do mundo, um pub dentro da base de pesquisa Vernadsky. Este pequeno mas lendário estabelecimento foi originalmente construído por carpinteiros britânicos que, após construir a estação, decidiram usar as sobras de madeira para criar um pub aconchegante que os lembrasse de casa. Em 1996, a Ucrânia assumiu a estação, mas manteve o bar entre as suas prioridades, certo? O bar, que mais parece um pub britânico, é decorado com uma mistura eclética de souvenirs, bugigangas e até peças de roupa que as pessoas trocam por 3 doses de vodka destilada localmente. É uma tradição estranha. E sim, você ouviu isso, o bar destila sua própria vodka local, o que o torna a destilaria mais remota do mundo. Cientistas e visitantes casuais podem aquecer-se com uma bebida deste licor caseiro, uma necessidade num ambiente tão isolado. Apesar da sua localização remota, o Bar Faraday tornou-se um local popular não só para os cientistas da estação, mas também para os turistas que se atrevem a explorar a paisagem congelada do Polo Sul. Número 11. Pesquisadores encontram um mundo perdido que existia há milhões de anos. Escondido sob o manto de gelo da Antártida Oriental, um mundo perdido congelado no tempo durante 14 milhões de anos. A descoberta foi feita usando imagens avançadas de satélite e tecnologia de ecossondagem de rádio, que revelou uma vasta paisagem preservada com antigos vales fluviais e cumes montanhosos. Esta região outrora sustentou um ecossistema semelhante à tundra, que afundou abruptamente num congelamento eterno devido a um dramático arrefecimento climático há cerca de 14 milhões de anos. Com esta descoberta, podemos mais uma vez estudar os organismos que floresceram nesta paisagem agreste há milhões de anos. Número 10. Algas que viajaram 12.500 quilômetros até a Antártida. Uma pilha de algas levada a milhares de quilômetros de distância pelo oceano pode não parecer impressionante, mas há uma razão pela qual esta descoberta entusiasma os pesquisadores. Em 2018, os investigadores descobriram que algas marinhas de oceanos distantes viajaram surpreendentes 20.000 quilômetros até a Antártida. O que isso significa? Mostra que a vida marinha, incluindo vermes e caracóis, poderia usar estas algas como jangadas para colonizar o continente congelado. As algas foram encontradas na costa antártica, longe de seu habitat habitual em regiões subantárticas como Geórgia do Sul e Kulan. Acreditava-se que as algas não conseguiriam atravessar a frente polar da Antártida, uma barreira formidável criada por ventos e correntes fortes.
Mas de alguma forma, um grupo de algas conseguiu superar tempestades e grandes ondas. Estas algas parecem ter recebido a força necessária para atravessar essas fronteiras. À medida que o clima da Antártida se torna mais hospitaleiro, essas algas poderão transportar uma variedade de espécies para suas costas, o que poderá conduzir a mudanças significativas nos ecossistemas locais. Os investigadores agora se preocupam que a Antártida, há muito considerada isolada e única, possa ser mais vulnerável a espécies invasoras do que jamais imaginamos. Isso poderia perturbar dramaticamente o delicado equilíbrio da vida nesta região intocada. Número 9. Bactérias sob o gelo tornam a água vermelha carmesim. A Antártida, o continente mais frio e desolado do mundo, é o lar de um dos espetáculos mais estranhos da natureza. As cataratas de sangue, localizadas no focinho da geleira Taylor. Blood Falls é exatamente como aparenta, um corpo de água com um líquido carmesim caindo. A formação foi descoberta pela primeira vez em 1911 pelo geólogo Thomas Griffith Taylor, que inicialmente pensou que as algas vermelhas eram responsáveis pela cor, mas só mais tarde os cientistas descobriram a verdadeira causa: um lago subglacial oculto rico em ferro. Quando o ferro da água salgada deste antigo reservatório entra em contato com o oxigênio pela primeira vez, ele se oxida, tingindo a água de um vermelho profundo e enferrujado. Em pesquisas recentes, os cientistas descobriram que essa é apenas a ponta do iceberg. A fonte da água não é qualquer lago subterrâneo, mas um lago isolado da luz e do oxigênio há mais de 1 milhão de anos, criando um ambiente aparentemente inóspito, mas que, surpreendentemente, é cheio de vida. Comunidades microbianas, conhecidas como extremófilos, prosperam neste ambiente escuro e super salgado. Esses pequenos organismos se adaptaram para sobreviver sem luz solar, utilizando, em vez disso, ferro e enxofre da água para obter energia. Estudos sobre este ecossistema único continuam até hoje. Número 8. Cientistas descobrem a maior região vulcânica da Terra. Um cientista da Universidade de Edimburgo descobriu algo sob a extensão congelada da Antártida, a maior região vulcânica do mundo. Os cientistas encontraram não apenas um vulcão, mas quase 100 deles com alturas que variam de 325 pés a impressionantes 12.600 pés. Estes vulcões fazem parte do sistema do Rift da Antártica Ocidental, uma área geologicamente ativa que pode ter implicações significativas para nossa compreensão dos processos geológicos da Terra. Se esses vulcões entrassem em erupção, poderiam potencialmente desestabilizar a camada de gelo da Antártida e acelerar a elevação global do nível do mar. Essas descobertas só foram possíveis devido à tecnologia avançada com radares de última geração, que conseguem penetrar no gelo da Antártida. Quem sabe o que mais será descoberto no Polo Sul? Número 7. Partículas misteriosas detectadas nas profundezas da extensão congelada da Antártida. Os cientistas descobriram algo que desafia as leis da física. Desde 2016, partículas de energia têm sido disparadas misteriosamente do gelo da Antártida. Estas partículas foram detectadas pela Antena Transiente Impulsiva Antártica, ou ANITA, um experimento da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço que envolveu um detector montado em um balão. Os pesquisadores ficaram surpresos ao detectar essas partículas, já que, em teoria, deveria ser quase impossível detectar neutrinos. As partículas em questão geralmente passam diretamente pela matéria sem interagir com ela. Mas, de alguma forma, estes neutrinos da Antártida não apenas passaram pela Terra, mas também emergiram através do gelo, se atravessaram o planeta. Estas partículas desafiam o que sabemos sobre a física. Inicialmente, os cientistas pensaram que estes neutrinos poderiam vir de aceleradores cósmicos, como buracos negros ou explosões de raios gama, mas nenhuma fonte conhecida foi encontrada. Os eventos descritos por ANITA não deveriam ocorrer com base no nosso conhecimento atual do universo. Isso sugere que esses neutrinos misteriosos podem ser um sinal de algo inteiramente novo, talvez um quarto tipo de neutrino, ou até evidência de matéria escura ou de um universo paralelo.
É uma possibilidade emocionante, mas também assustadora. Número 6. O ponto terrestre mais profundo da Terra, o Cânion da Geleira Denman, na Antártida, foi recentemente descoberto como o ponto terrestre mais profundo do planeta. Este cânion atinge a impressionante profundidade de 11 mil pés abaixo do nível do mar, superando outros pontos como o Mar Morto, anteriormente conhecido como o ponto terrestre exposto mais baixo do planeta. A descoberta foi feita usando o projeto Bad Machine, um mapa topológico detalhado criado pela combinação de medições do movimento do gelo, dados sísmicos e radar. Estas descobertas expandem nossa compreensão do continente menos explorado da Terra. Número 5. Os vales secos de McMurdo, um dos desertos mais extremos do mundo e um dos lugares mais inóspitos da Terra, também conhecido como Vale dos Mortos, são os vales secos de McMurdo. Ao contrário do resto da Antártida, esses vales estão em grande parte livres de gelo e neve, criando uma paisagem árida que se assemelha mais a Marte do que ao nosso planeta. Os vales abrigam o rio Onyx, o rio mais longo da Antártida, alimentado exclusivamente pelo derretimento de geleiras e que se tornou um objeto de estudo vital para pesquisadores do clima. Apesar de sua aparência desolada, os vales secos tornaram-se um dos melhores locais do planeta para a investigação científica. Os vales são fustigados por ventos catabáticos que chegam a 320 km por hora. Em um ambiente tão diferente do resto do nosso planeta, os investigadores acreditam que explorar os vales é fundamental para aprender mais sobre a exploração extraterrestre. Número 4. Lago Vostok. O maior lago subglacial, o Lago Vostok, é outro ambiente único encontrado no sul. Este lago não é comum, pois foi descoberto na década de 1990 por meio de imagens de radar. Esse lago está isolado do resto do mundo há mais de 15 milhões de anos. Com uma área comparável ao Lago Ontário, o Vostok é uma cápsula do tempo que potencialmente abriga formas de vida antigas, adaptadas a condições de vida extremas que evoluíram em completo isolamento do resto do planeta. Os cientistas planetários acreditam que se a vida puder prosperar no ambiente extremamente privado de oxigênio do Lago Vostok, também poderá existir em condições semelhantes em luas como a Europa de Júpiter e Encélado de Saturno. Por isso, desde sua descoberta, os investigadores têm amostrado o lago para estudá-lo. Em 2012, investigadores russos perfuraram o gelo para chegar ao lago e confirmaram a presença de vestígios de micróbios na água. A pesquisa continua, e os pesquisadores ainda estão ansiosos para aprender mais sobre esse corpo de água oculto. Número 3. Mundo oculto sob a Antártida. Abaixo da espessa crosta gelada da Antártida, os cientistas descobriram um ecossistema secreto que prospera a mais de 500 metros abaixo da superfície. As criaturas vistas pela câmera são seres nunca antes vistos, encontrados em um rio subterrâneo que corre abaixo da plataforma de gelo Larsen, onde a vida persiste na escuridão completa, isolada do resto do mundo. Durante milhares de anos, este ecossistema abrigou uma variedade de pequenos organismos, incluindo estranhas criaturas semelhantes a camarões e outros micro-organismos que sobrevivem em condições extremas. No entanto, ao contrário de outras espécies, essas criaturas sobrevivem sem luz solar, confiando em processos químicos como a quimiossíntese, onde as bactérias convertem os minerais da água em energia. Como esses organismos se adaptaram a condições tão adversas e isoladas? Que segredos eles poderiam guardar sobre as origens da própria vida? São mistérios que os cientistas estão agora ansiosos para desvendar. Número 2. Cabanas de Musgo, construída entre 1911 e 1914 pela Expedição Antártica Australásia, liderada pelo lendário Sir Douglas Mawson. A cabana de Musgo serviu como centro nervoso para uma das expedições cientificamente mais ambiciosas de seu tempo. As cabanas estão localizadas no Cabo Denison, conhecido como o lugar mais ventoso da Terra, onde a velocidade média do vento é de impressionantes 71 km por hora, com rajadas frequentemente muito mais fortes.
Este vento implacável, junto com temperaturas que podem cair até 40 graus negativos, ajudou a preservar as cabanas, com grande parte do interior envolto em gelo. Este gelo também protegeu os artefatos no interior. Apesar das condições severas, a cabana principal, uma estrutura pré-fabricada de madeira de 24 pés, serviu de moradia para Mosson e sua equipe de 18 homens, com cozinha, sala de jantar, quartos e até uma câmara escura para trabalhos fotográficos. Esta cabana era tanto casa quanto laboratório. A preservação dessas cabanas tem sido uma tarefa monumental, graças aos esforços da Fundação Mawson Huts e da Divisão Antártica Australiana. Estas estruturas continuam a ser uma homenagem aos exploradores que enfrentaram condições inimagináveis em nome da ciência. Hoje, elas são protegidas por direito internacional e são consideradas uma das 6 estruturas remanescentes da era heróica da exploração da Antártica. Número 1. O vulcão mais meridional do mundo. Elevando-se a uma altura impressionante de 12.448 pés na Ilha Ross, está o Monte Erebus, o vulcão mais meridional do planeta. Aqui o fogo e o gelo se fundem. O Monte Erebus é um dos poucos lugares da Terra onde é possível testemunhar um lago de lava persistente borbulhando dentro de sua cratera, um fenômeno raro e espetacular. Este vulcão foi descoberto pela primeira vez em 1841 pelo capitão James Clark Ross, que o nomeou em homenagem ao seu navio HMS Erebus. Desde o início ficou claro que este não era um vulcão comum. O Erebus está continuamente ativo há cerca de 1.300.000 anos, e sua cratera no cume abriga um dos 5 lagos de lava de longa duração do mundo. Este caldeirão de rocha derretida é um foco de atividade vulcânica, constantemente expelindo gases e ocasionalmente entrando em erupção com explosões estrombolianas. O vulcão está localizado em um dos cinturões vulcânicos mais ativos da Antártida, e suas erupções têm sido monitoradas de perto desde a década de 1970. Graças à sua proximidade com a estação McMurdo, a maior estação de pesquisa do continente, os cientistas têm a oportunidade de estudar sua atividade contínua com tecnologia moderna, incluindo imagens de satélite que ajudam a rastrear os lagos de lava e monitorar a atividade térmica, garantindo que os pesquisadores possam detectar rapidamente quaisquer anomalias que ocorram neste vulcão isolado. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como este. Até a próxima!